beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos vocês estejam bem. Então, gente, hoje o nosso estudo é sobre a parábola do festim das bodas. Não sei se vocês conhecem. Eu, por exemplo, só fui conhecer essa parábola quando estudei para poder falar aqui agora para vocês. Tá bem? Só que antes da gente iniciar o estudo, vamos fazer a prece. Então, vamos acalmar o nosso coração, elevar o nosso pensamento. E que Jesus, nosso guia, nosso mestre, Luiz Sérgio, nosso patrono, e todos os amigos espirituais, abençoe nosso estudo, abençoe cada um de nós, que a gente possa sempre aprender mais sobre os ensinos de Jesus. Abençoe a Casa do Caminho, abençoe cada evangelizador, cada trabalho que está sendo retomado aos poucos, Senhor. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, gente, Jesus, ele falava muito por parábolas. Por que ele fazia isso? Então, era uma forma da sociedade da época entender e de também no futuro ser mais fácil a compreensão das suas palavras e evitar, né, que distorcessem ou mudassem as coisas que ele dizia. A gente sabe como é isso, né? E através das parábolas ele conseguia usar ali como referência muitas vezes o cotidiano daquela sociedade. E com isso ele conseguia, né, desenvolver a ideia da imortalidade da alma, da vida após a morte, do plano espiritual, mas sempre de uma forma muito sutil, né? E conforme a humanidade ela crescia em maturidade e em entendimento, ela ia lendo aquela parábola e aí novas interpretações, novos entendimentos eram absorvidos a partir dali. Então, por isso que Jesus trabalhava muito com parábolas, beleza? Bom, para a gente começar, eu vou passar para vocês um pequeno vídeo que conta a parábola do festim das bodas. E depois eu vou explicando, ok? Falando por parábolas, Jesus disse que o reino dos céus se assemelha a um rei, que, querendo festejar as bodas de seu filho, ordenou a seus servos que chamassem para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, se recusaram. O rei mandou outros servos, com a ordem de dizer da sua parte aos convidados: Preparei o meu jantar. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Outros ainda pegaram os servos e os mataram. Sabendo disso, o rei ficou furioso e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. E então disse a seus servos: O festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que foram convidados não eram dignos dele. Ide e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. O rei entrou em seguida para ver os que estavam à mesa e, dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: Como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem ficou em silêncio, e então disse o rei à sua gente: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Porquanto muitos são chamados, mas poucos os escolhidos.
Então, essa parábola das bodas é uma história que parece estranha, né? Porque narra o casamento de um príncipe, que um grande rei prepara a festa e envia os seus servos para buscar os convidados. Só que alguns dos seus servos foram maltratados, outros morreram, ninguém aceitou o convite para essa festa. E aí o rei manda outros servos ir às ruas e buscar todos os que eles encontrassem, bons ou maus, para essa grande festa. E entre esses que compareceram, um deles estava sem a roupa adequada, então o rei ordenou que o expulsasse. Bem confuso, né? Eu fiquei só um meme da Nazaré com as fórmulas de matemática. Então, para a gente poder compreender essa parábola, a gente precisa identificar os personagens e analisar o papel que cada um representa nela, né? Por exemplo, o rei é Deus, nosso Pai. O príncipe é Jesus, nosso mestre, nosso irmão. A festa de bodas simboliza o reino dos céus, né? Onde tudo é alegria, onde é bem-estar, paz. As bodas do filho, né? O casamento, representam a chegada do evangelho à terra. Os servos são os apóstolos, os antigos profetas, aqueles que falavam em nome de Deus, aqueles que vieram anunciar o reino de Deus. Os primeiros convidados foram os hebreus, né, que receberam depois o nome de judeus, que deixaram de comparecer, né, dizendo que tinham ali que cuidar dos seus campos, dos seus negócios. Eles representam as pessoas preocupadas em conseguir apenas bens materiais, né? Não querem saber da palavra de Jesus, não querem evoluir espiritualmente, querem apenas os bens materiais. Os assassinos, responsáveis inclusive, né, pela morte de Jesus, são principalmente os fariseus e os saduceus, que eram um grupo de judeus que faziam parte de seitas diferentes. E os últimos convidados, né, a serem chamados para essa grande festa, simbolizam todos os povos, bons e maus. Os profetas, eles informavam, né, ao povo com verdades espirituais e mostravam o caminho para a felicidade, né? Porque os hebreus eles não estavam vivendo de acordo com as leis divinas. Porém, nas suas palavras quase não eram escutadas, né? As suas advertências, elas eram desprezadas, eles não ligavam, né? Muitos, inclusive, foram mortos, como os servos na parábola. Os hebreus, eles foram os primeiros a serem escolhidos para receber as leis de Deus, porque eles foram os primeiros a acreditarem num Deus único. É a eles que Deus transmite a sua lei. Primeiro foi através de Moisés e depois com a vinda de Jesus. Só que antes da vinda de Cristo, né, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas, ou seja, uns adoravam o sol, outros a lua, outros o fogo, outros animais. Então, os hebreus, eles eram os mais indicados a compreender as verdades espirituais. Só que quando Jesus chegou no mundo, ele não foi completamente entendido pelo povo hebreu. Eles não esperavam que Jesus, né, que o Messias, surgisse entre os animais, né, de uma manjedoura e fosse filho de um carpinteiro. Para eles, Jesus tinha que chegar num carro luxuoso das suas glórias divinas, com poderes e anjos. E eles acreditavam também que teriam uma terra só deles, né, o povo hebreu, né? No primeiro momento, eles até entenderam a mensagem de Jesus, mas depois, ali movidos pelo orgulho, eles acreditavam que teriam poder sobre toda a humanidade, sobre todas as terras. E, na verdade, isso não ia acontecer, não aconteceria isso, né? A superioridade deles, que Jesus falava, era a superioridade espiritual, porque eles eram um povo que estavam ali mais preparados para a verdade, mas não uma superioridade territorial que ia dominar, né, outros povos. Não era essa mensagem que Jesus veio nos trazer. Por isso que ele diz que eles se recusaram a vir, porque na verdade eles se recusaram ao verdadeiro chamado do Mestre, que é o chamado espiritual e não o de domínio, né, movido pelo orgulho. E aí, preocupados em conseguir apenas bens materiais, os judeus não só recusaram a mensagem de Jesus, como também o caluniaram e o crucificaram. Mas não foi o povo judeu inteiro que caluniou e crucificou Jesus, né? Foram principalmente os fariseus e os saduceus. Os fariseus pelo seu orgulho e fanatismo e os saduceus pela sua incredulidade, né? São eles que Jesus
compara aos convidados que se negaram a comparecer ao banquete do casamento e acrescenta que o rei, né, vendo isso, mandou convidar todos os que fossem encontrados nas ruas, sendo bons ou maus. Só que não bastava ser convidado, né? Não bastava se dizer cristão. Era preciso, antes de tudo, estar revestido da túnica nupcial, né? Como na parábola. Ou seja, ter o coração puro e cumprir as leis de Deus, né? Era costume antigo, e até hoje né, da gente usar para cada cerimônia uma roupa de acordo com o lugar que você vai. E aproveitando essas exigências sociais, Jesus, né, propõe na parábola o uso da túnica nupcial. E aquele que não estivesse com essa roupa seria expulso. Portanto, né, o interesseiro, o egoísta, o orgulhoso, o hipócrita, mesmo tendo sido convidados para o casamento, eles não poderiam permanecer porque eles não estavam usando o traje adequado. Então, poucos se tornam dignos de estar no reino dos céus, né? Deus chama todos os filhos para ajudar na sua obra divina, mas somente os dedicados, aqueles que são persistentes, os trabalhadores e fiéis, né, que constroem ali, né, conseguem qualidades eternas que os tornam dignos de grandes tarefas, né? E por isso que Jesus disse: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Então, gente, para finalizar, né, o convite para essa grande festa ou para o reino dos céus ainda está valendo até os dias de hoje. Muitos de nós somos chamados, mas muitos de nós também ignoramos, damos desculpas, recusamos, e poucos aceitam fazer o bem e seguir, né, e praticar o que Jesus ensinou. Então, jovens, esse foi o nosso estudo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E para finalizar, vou fazer a prece, ok? Jesus, Luiz Sérgio, todos os amigos espirituais, obrigada pelo estudo de hoje. Abençoe cada jovem, cada evangelizador, e que a gente aceite os convites, né, que recebemos diariamente de Jesus. Que assim possa ser, graças a Deus. Tchau, gente, até a próxima.